Fala, família promessista, olha aí, estamos diferente aqui, meu pai, eu estou no meio de 4 mulheres, Senhor. Como é que eu consigo falar? Não vou ter vez de fala hoje, tá? Hoje é só elas, só elas. Nós hoje estamos aqui num episódio diferente, formato diferente, né? Por quê? Porque a gente vai falar sobre algo importante, que é quem? Qual é a figura mais importante para o pastor? São as suas esposas, né? E a gente está aqui com as esposas de pessoas que todo mundo gosta, todo mundo ama tanto, principalmente quando vai mudar de pastor, quando manda o pastor embora, quando dá problema na igreja, são elas que seguram a onda, são elas que veem o choro, são elas que vão orar junto, são as esposas dos pastores da diretoria regional Rio de Janeiro. Olha aí, ó, a diaconisa Carla, fala aí, Carla, diaconisa Tânia, que vocês sabem como é, né? É a blogueirinha das meninas aqui, a diaconisa Daniele e a diaconisa Lia. Aí, a diaconisa Lia, que olha só, gente, o mais difícil a gente conseguiu. Não foi reunir as 4, foi a Lia vir, tá? Esse foi o mais difícil. Mas estamos aqui, a diaconisa Lia é a mais experiente de todas, né? E você, eu não acredito que você vai começar assistindo e não vai nem dar uma curtida aí e compartilhar, né? Enfim, se inscrever no canal. Eu acho que só a presença da diaconisa Lia aqui já valeu aí para você curtir e se inscrever no canal, tá certo? Comenta aí de onde você está falando. Hoje nós vamos falar aqui sobre essa figura importante que é a esposa do pastor. A gente olha o pastor, sabe da importância dele. Nós tivemos aqui, todas elas passaram por aqui, a diaconisa Lia não passou, né? Mas a Carla, a Tânia e a Dani passaram aqui junto com os pastores, né? Mas agora a gente vai falar mais focado nessa figura que é muito mais uma figura, sei lá, ilustrativa na mente das pessoas do que uma figura real, que é a esposa do pastor. E é uma posição que a gente sabe, quem conhece, sabe que é uma posição muito difícil, porque ela é a auxiliadora, ela o conselho mais perto, ela é um outro olhar pelo mesmo ângulo pastoral, né, pela mesma posição, vamos dizer assim, a importância pastoral. Ela sabe e contém, né, guarda aqueles assuntos que são mais difíceis para o pastor tratar, falar. Então, são elas aqui, essa figura importante para o ministério pastoral, que é a figura da esposa. Existe pastor sem esposa? É difícil, né? Tivemos aqui o pastor Wallace, que de início ele fala até que foi difícil para ele começar ali na posição titular de igreja. Eu não me lembro agora se ele já era pastor, né? Ele foi como missionário e depois chega ao pastorado. Eu acho que ele vai pastorado antes mesmo de casar. E você sabe que não é fácil, né? Se ser pastor com esposa já tem o seu grau de dificuldade, pastor sem esposa é muito complicado, né? E, graças a Deus, o pastor casou, achou a tampa do bule dele. Mas, enfim, e aí? Vamos começar aqui pela pergunta básica, né? Para a gente poder se localizar. O tempo de pastorado, né? A gente tem a mais novinha aqui, é a Carla, pastorado em si. Mas de presbiterato, se a gente for contar, você está aí meio na pé de igualdade com todo mundo, né? Pastorado foi até o pastor Evandro, né, que fez a nossa consagração, eu para diaconisa e ele presbítero. Presbiterato, E acho que, se eu não me engano, foi em 2004. Não foi? 2004. Mas de pastor foi agora em setembro de 2020, tem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, mais ou menos. 2004 para cá, deu quantos anos? Tem 19, né? Eu sei que são um monte de conta aí, você coloca aí quantos anos são. Depois, aí tá, tudo bem, a mais novinha. Aí, depois de você, é a Dani? Isso. Quantos anos já, Dani? Esse ano faz 9. 9 anos. Começou ali em Maricá, né? Maricá, setembro de 2013. Eita. A primeira, aí em 2015 vem a segunda. Uhum. E, se eu não me engano, 19 não. A segunda foi o quê? Santa Luzia ou... A segunda foi Santa Luzia. 15 e 17 foi Santa Isabel, que a gente volta para lá, Sacramento. Que vocês são cria dali, né? De lá, isso aí. Qualquer coisa, você volta aí no episódio aí que você vai ver lá, pastor Emerson e a Dani. Desde 1995 lá. Aí, eu nem era nascido direito, viu? Depois vem a Tânia, né?
Que já perdeu as contas aqui, Já pelo que a gente está falando em off aqui. Já Deu misturei trabalho para tudo. fazer as contas dela, né? Eu tinha 25 anos, tô com Não 53, né? revela, filho. 28, com intervalo de 7 anos, né? Que foi quando ele ficou esse período como presbítero. Então, 21 anos. Mas assim, como presbítero também, como ele foi pastor muito tempo, Uhum. De presbítero não fazia... não fazia muita diferença. Ele vira presbítero na igreja que ele pastoreava ou não? Sim, ele entregou a igreja e continuou ali mesmo como presbítero. Aí, então, é que não... Porque uma coisa é diferente quando o pastor, ele é pastor, ele para de pastorear e vem a ser presbítero, mas ninguém o chama de presbítero. Lá na igreja a gente tinha não consegue. o Raimundo Muniz, É. né, que a gente até falou muito dele no episódio nosso, meu e do pastor Emerson. Cara, ninguém conseguia chamar ele de presbítero Raimundo, presbítero Muniz. É pastor. Então, quer não queira, ele vai continuar aconselhando, vai continuar Isso. tendo aquela vida de pastor, cara. Às vezes o problema chegava nele primeiro, Então, aí o irmão falava assim, eu posso falar para o pastor da igreja? O que você acha? aí. Não, Ele era você o- tem que falar com Então. ele. Aliás, você tinha que ter falado com ele primeiro. Ah, pastor, mas o senhor que é meu pastor. Então, eu nem conto esses anos que ele ficou como De presbítero. repente, pra ele é até meio constrangedor, né? Caraca, tem um Não, pastor, é- cara. Me vê assim como presbítero, mas a pessoa não consegue ver como presbítero. E aí a gente Verdade. ficava também com medo de sair, né? E aí o troço Desenrolar. desenrola de vez, né? Porque aí a gente ali, a gente achava que de uma certa forma a gente Colaborava. estava dando um apoio para o pastor, colaborava, né? Aham. E com isso a gente ficou há Isso é super importante. 7 anos, né? Dando esse apoio, no caso, né? E aí, Diaconisa Lia, quanto tempo já de pastorado? Então, 24 anos de pastorado. Aí, então, viu? Aí quando coloca tudo junto, vocês estão meio que mesmo no mesmo Bem tempo, né? equilibrada. Pisando lá na lama do... E essa questão que a Tânia falou aí de ficar, eu acho importante a gente ter esse feeling, né? Se eu ficar, eu vou colaborar ou será que eu vou atrapalhar? E no caso deles, foi legal, porque eles viram que seria uma ajuda, um apoio para quem está entrando, né? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, com o Alexandre e com o pastor Luiz. Melhor coisa que aconteceu para a gente foi o quê? O pastor Luiz Trindade e a Maria Cristina ficarem, porque nós temos um relacionamento muito bom e a Maria é uma parceira bacana, né, na caminhada, e tem todo um trajeto ali. Então é bacana a gente, né, ficar, não achar que não, eu não sou mais pastor, eu tenho que ir embora e tenho que deixar o casal novo forma sozinho. nenhuma. Nem sempre isso é o melhor. Nem sempre dá certo. Nem sempre é o bom, né? Mas também nem sempre é o melhor. Oh, Ó, deixa ele se desculpa, gente, tá dando mulher, pane, tá deixa dando ele se pane. recompor. Muita mulher tá mexendo com a cabeça dele. Deixa ele se recompor nos pensamentos dele ali. Mas hoje, o que a promessa fez muito legal, e eu falo isso, é que esse lance do co-pastor. Ah, É mesmo. Porque, assim, você vê que o pastor, antes, era tudo em cima do pastor. Tudo. Até se rebentasse uma porta, era em cima do pastor. Hoje a gente vê que, assim, ele tem com quem ele possa dividir. aham. Entendeu? Nós hoje não estamos na igreja, não estaremos na igreja, mas a gente sabe que a igreja vai estar lá representada por um co-pastor. Então, assim, esse lance de co-pastor funciona muito bem, Verdade. entendeu? Porque o pastor sabe a posição dele, o co-pastor sabe a posição dele e eles trabalham super bem. Eu acho isso positivo, demais. Entendeu? Você não diminui porque ele não é pastor titular, Aham. mas você também não o despreza. Soma, como o caso do Alexandre com a Trindade. É Entendeu? muito legal. Soma. É verdade. Aí, como é bom, porque tem experiência. Hoje está lá com a gente o presbítero Robson, que foi pastor aqui em Caxias, há, se não me engano, 11 anos. Então, soma a experiência. Verdade. Entendeu? Então, assim, é muito satisfatório quando você vê a igreja podendo trabalhar dessa forma. Até o pastor Muniz também, né, com a sua sabedoria, com a sua habilidade, ele ajudava Ajudou muito. e contribuía, né? Ajudou demais, rapaz. Quando a gente fala sobre a questão do pastor anterior continuar, talvez pode ser também algum receio da mudança, né? Você vê o pastor Éder,
18 anos o pastor Ananias era pastor da igreja. É uma geração. É verdade. Né? 18 anos é muito tempo, gente. E aí, de repente, ele assume e... Será que a igreja aceita? Você viu aqui até que tinha algumas dificuldades, essa postura que a gente assume, que é mas o senhor é que é o meu pastor. Né? E, às vezes, a pessoa não entender isso acaba... A gente escutou isso ontem, se não me engano, foi na aula do pastor Evandro lá, né? Que quando ele veio para... Não sei se foi ele ou se foi o Wallace, eu não lembro agora, que falou lá em Resende. Que, assim, quando assumiu, ele era muito jovem, e aí veio uma pessoa mais idosa e falou assim, eu não vou ser pastoreado por esse menino, esse garoto. E aí... Evandro. Foi o Evandro, né? O pastor Evandro. E aí, um ano depois, mais ou menos, ele volta e quem pastoreia ele é o pastor menino. É isso aí. E não quer dizer nada de idade, né, cara? Não quer dizer que idade. Mas tem pessoas que têm essa dificuldade, Tem, né? tem. Tem essa dificuldade de separar. Imagina o caso do Éder. Do Éder. Novo. Novo, do Gabriel. depois de 18 anos pastor. O Gabriel hoje, com 20 e poucos anos, né? Mas aí, Apesar de não ser mais tão novinho assim, mas mesmo assim é novo ainda, né? Assumir um pastorado, você pegar aí um presbítero de anos que está ali dentro da igreja, será que você não... Tem dificuldade de né? aceitar. Será que ele vai aceitar? Imagina na hora que você tiver que dar uma chamadinha no irmão que é mais velho. Né? Será que é fácil? Né? Nem sempre é fácil. Fala, o que você ia falar. Então, eu acho que isso tudo depende da maneira com que, tanto o pastor que chega quanto que está saindo, como é que eles veem o evangelho e a igreja. Porque se o cara ama a igreja, ama o trabalho e ama ser pastor, Sim. ele vai saber lidar com essa situação, porque ele está olhando para a igreja, o melhor para a igreja. Sim. Né? E eu acho que quando os membros enxergam isso, que está havendo uma união, uma comunhão entre quem está saindo e quem está entrando, a igreja passa a olhar com outros olhos, porque realmente há uma diferença. Há uma diferença, porque o pastor Luiz trabalhava de um jeito, o Alexandre trabalha de outro, mas eles se completam. Então, eles conversaram, que é o que normalmente, né, acontece, e aí, quer continuar? Quer me ajudar? Olha, eu penso assim, você pensa assim, você vai me passar a experiência, eu vou te passar o meu dinamismo e vamos trabalhar juntos. E a igreja, vendo que há uma parceria, uma comunhão na liderança, ela vai acabar cedendo e vendo que vai ser bom para a igreja. Porque quando a liderança está junta, está trabalhando junto em comunhão, eu digo a liderança não só o pastor com o pastor, mas as esposas, a liderança ministerial que tem naquele local. Se há uma parceria, a igreja caminha junto. Agora, se houver uma briga na liderança, uma discussão, uma disputa, primeiro que Deus já não está nesse negócio, né? Na verdade, os dois têm que ter essa consciência, né? Os dois têm que ter essa Quem consciência. chega e quem deixou o legado. Exatamente, porque isso aí não é uma competição, nós não estamos na igreja competindo com nada. O foco é o mesmo, né? Eu tenho que ajudar o próximo, e se o próximo é meu co-pastor e me ajuda, olha que bênção. Todos aqui passaram por esse processo de ficar muito tempo numa igreja, né? Sim. Né? Não, Lia. Não? Lia está olhando assim. A Lia não, tadinha. A Lia está assim. Eu não. A Lia passou por muitos bocados, né? A Lia é nascida e criada na igreja, mas passou muitos bocados. Depende do que seja o muito tempo, né, na igreja, né? Não, muito tempo numa igreja só. Você chegou a passar? O maior tempo que você passou assim numa igreja? 6 anos? 6 anos? O maior 6 tempo anos? que você ficou numa igreja foi 6 anos? Irmã, sua vida foi difícil. 6 anos. Companheira, foi difícil a sua vida. Porque a dificuldade, quando você fica muito tempo, a igreja já vai se adaptando a você e chega um momento que você fica ali numa boa, né? Que você conhece todo mundo, você sabe de todo Confortável, mundo, você chegou numa posição confortável. Agora, se você nunca fica muito tempo numa igreja, como é que você vai, né, chegar nesse sempre momento de conforto? Recomeço, É sempre verdade. um recomeço. E eu falo que é até difícil você... Porque, assim, a gente sabe que as coisas do evangelho, do reino, ela não é para ontem. Uhum. Muitas coisas é a longo prazo. Você inicia um PG, você vai batizar uma alma, de repente, daqui a 2 anos, ou nem vai conseguir batizar. Depende, né, da pessoa abrir o coração e deixar o Espírito Santo trabalhar, mas nem sempre vai ter aquele resultado em curto prazo. Então, você vê, quando o pastor começa a construir algo, e aí ele tem que sair
e de repente o que vai vir não tem a mesma mentalidade, a mesma pegada, o mesmo estilo de trabalho. Aí reinicia de novo uma caminhada. Reinicia né? de novo, Um mais uma vez, projeto, novamente. Mais uma vez, novamente, por aí. Às vezes você tem que desconstruir o que o outro construiu para poder Aí, então, acertar, é difícil, né? Então, assim, essa construção, como ela... Foi difícil sua vida, companheira, porque você vê assim, cara, tá começando a construir algo, aí daqui a pouco tem que sair. E se esse foi o maior tempo dela, eu imagino o menor. Nem fale, minha irmã, nem fale. É melhor não comentar. Mas, ó, vamos lá, vamos pontuar aqui uma coisa importante. Em um determinado momento, vocês deixaram de ser a esposa de um membro da igreja para ser esposa do diácono, depois do presbítero e pastor, né? Ou, às vezes, dependendo do sentido, vai direto ao pastorado, né? Como é que é esse momento que vocês mudam isso? Que essa chave vira, né? Então, no meu caso, que faz pouco tempo, né? Como eu falei, um ano e 8 meses. Tá fresquinho na memória? Tá fresquinho na memória, quando esquecida, né? Tô quase fazendo parte lá do Ministério de Idoso, tô já com o pé lá, porque a mente já tá vazando. E foi muito engraçado, porque quando a gente foi convidado, né? Nós viemos para uma igreja que a gente já conhecia todo mundo, já conhecia a liderança, então viemos tranquilos, né? Parecia que nada tinha acontecido. Vamos para lá. E assumimos a igreja, tudo tranquilo. Achava que estava tudo normal. E aí passou uns 15 dias, eu recebo no WhatsApp uma mensagem, né? De um dos líderes lá da igreja, relatando, né, informações sobre atividades da igreja, funcionamento, algumas coisas assim. E eu estou lendo aquilo e estou assim, nossa, não estou entendendo por que está me explicando nesse relatório do que está fazendo, o que não está fazendo. Mas estou lendo, né? Botou A mensagem lá, era ilustríssima, diaconisa, Carla. Nem foi isso. Começou já dando bom dia e falando, né? A paz do Senhor e falando. Aí lá no final, a última frase. Eu estou te passando essas informações porque você agora é a esposa do pastor. E aí, quando eu li essa frase, eu tomei um choque, me deu um sistema nervoso. A ficha caiu. A ficha caiu na Como hora. assim? E eu estava sozinha em casa. E eu falo comigo mesmo, né, gente? Que é assim, eu converso comigo mesmo. Você já está na fila do idoso, Eu você já falou. estou na fila do idoso. Eu acho que eu também estou nessa fila, né? Pois é. Aí eu sei que eu comecei, meu Deus, a pessoa não está me olhando como eu sou. A Carla, eu não sou a Carla. Eu virei a esposa do pastor. E aquilo, sabe, mexeu com a minha cabeça. Alexandre botou a chave na porta, eu já estava lá na frente. Alexandre, eu recebi essa mensagem, contei para ele. Eu não sou a Carla. Você não é o Alexandre. Ela não está mais enxergando, né, a gente como Carla e Alexandre. Nós não podemos ser a mesma pessoa. A gente tem que mudar. A gente vai ter que perceber o que exatamente é uma postura, é uma atitude, é uma ação, é uma fala. Né? Como é que age o pastor e a esposa? Porque eles já não enxergam mais a gente como Carla e Alexandre. Essa diferença, tem alguma diferença aí que eu não percebi, porque para mim estava tudo normal. Eu dormi e acordei e virei outra pessoa. No susto, né? E aí foi assim, um baque pra gente e a gente começou a... Para você, né? Para Alexandre acho que não foi, não. Na realidade, o Alexandre também tomou um choque. Vamos combinar que ele também ficou assim, tipo, eu não sou o Alexandre? Como assim? Mas a gente foi percebendo que realmente há uma diferença, as pessoas já olham pra gente com outro olhar, né? E realmente muda a nossa vida. Não é uma transição normal. Para quem acha que ser... Até copastor, né? Seja diácono, membro, presbítero, copastor. A posição mudou, virou pastor titular, muda. A igreja não te vê. É uma chave, parece que vira mesmo. E aí eles te olham de outro jeito. Eu acho muito difícil hoje, o tempo que a gente está vivendo hoje na promessa, ainda ter aquele negócio assim. Pode até ter falado, né? Como você é esposa do pastor, eu te devo esse respeito. Isso. Né? Essa consideração. Mas, assim, antigamente não, é a esposa do pastor. É a esposa do pastor. Cara, a gente não tinha nome. Então, hoje, eu já vejo algo mudando. Eu, Daniele, eu sinto hoje algo mudando. A gente fala assim, é a diaconisa Daniele, a esposa do pastor, a irmã tal...
pode ajudar, não sei o quê. Tem todo aquele respeito, aquele cuidado, aquele carinho, mas não, tipo, joga para ela porque ela é mulher do pastor, entendeu? É a mulher do pastor, é a mulher do pastor. A gente nem tinha nome. Você acha Porque- que você melhorou essa... Eu penso que sim, pelo menos onde nós pastoreamos, nós temos esse respeito. E vocês por todos, foram- mas não porque a gente Foram foi cria dali, de lá. Não É porque a gente mas foi- é mais ou menos o mesmo problema da Carla, né? não Foi que a cria gente dali, foi cria conhece de todo lá, mundo, já porque tá... a gente não foi a primeira igreja que nós pastoreamos, foi lá. Lá ele foi uma construção, como você falou aí. Ele foi diácono lá, né? A gente sai de lá, ele não saiu de lá de São Gonçalo já pastor. Presbítero, ele sai missionário. Ainda tinha o trabalho dele, vem como voluntário, né, parcial. Então ele ficou como missionário lá porque ele era o diácono. O presbiterato veio depois, né, para ele assumir como pastor titular. E aí mesmo com essa mudança você não sentiu nada? Não, eu digo assim, no início sim, porque há 15, 10 anos, vamos botar 10 anos atrás, tinha esse negócio de mulher de pastor. Filho de pastor tinha que ser perfeitinho, né? É o filho do pastor. Como se o filho do pastor também não fosse criança, não quebrasse vidraça, não jogasse a lama no muro do vizinho, que o meu filho fazia muito isso. Preparava os bolinhos de lama e jogava lá na casa do vizinho. Agora o vizinho vai saber quem foi. Acho que ele já sabia. Aleluia, ele se mudou. Eu acho que ele já sabia. Mas mais ou menos isso. Como no sentido que Carla falou, nós não nos vemos diferentes, né? Quando vira essa chave. Mas a igreja nos vê diferente. No caso, quando a gente já cresceu ali e tal, e quando vira a chavinha lá, agora ela é a esposa do pastor, a igreja já passa a te olhar como a esposa do pastor, não mais como aquele membro normal da igreja. E isso era uma coisa que no começo, eu era muito novinha, né? Quando o Evandro foi consagrado, eu tinha 25 anos, e ele foi... 2 anos antes, ele já assumiu a igreja como missionário, né? Na verdade, foi menos ainda. E aconteceu alguma coisa, as pessoas falavam assim, quando vinham nos conselhar, né? As mulheres, você é um membro como outro qualquer. Você tem que se... Aí eu ficava olhando, aí eu falava com ele, falei, eu não sou um membro como... Até às vezes ele mesmo falava, você é um membro como... Eu falei, eu não sou não. Não sou não, porque na hora do pepino, do abacaxi, eu estou descascando aqui, ó, não é o membro comum que está descascando lá, não, sou eu. Então, apesar de várias pessoas falarem para mim, a esposa do pastor é um membro, às vezes nem estava falando comigo, estava falando assim numa rodinha, numa roda de conversa. A esposa do pastor é um membro como outro qualquer. Eu, não é, não. Eu nunca, não que eu quisesse ser melhor do que ninguém, não é isso. Mas eu nunca me vi como um membro comum. Porque na hora da dificuldade, da luta, eu não me via como aquele membro comum que estava lá numa boa e eu ali no sufoco. Mas eu acho que isso aí era por conta de que a mulher, há muitos anos, eu não peguei essa época, irmãos, graças ao meu bom Deus, mas ela não podia nem subir no púlpito. Quando eu cheguei em 1995 lá na igreja, já tinha uma vassoura que tinha um cabo emendado, que tinha a menina que limpava o púlpito, ela varria assim. Que isso, gente? Tô falando? Ninguém pegou essa época, não? Eu peguei. Não. Eu não sou desse tempo, não. Gente, eu sou velha, eu peguei. A mulher não subia no púlpito, ela não podia dirigir, ela não podia pregar, ela não podia... Quem dirá ter alguma valorização por ser esposa do pastor, entendeu? Hoje, é por isso que mas eu tô falando, na hora da cobrança, essa valorização. Mas na hora da cobrança, aí é o que eu tô falando. A esposa do pastor. Então, foi isso que eu quis dizer. Na hora da cobrança, você não era valorizado, mas na hora da cobrança, era a mulher do pastor, era o filho do pastor. Deu para entender? Entendi. Tânia, obrigada. E aí, diaconisa? Pois no meu caso, eu achei o máximo. É mesmo? Achei o máximo quando o pastor foi chamado a pastor, né? Até então, a gente, como membro, não tínhamos nenhuma pretensão de tal degrau de
subida, mas assim, Deus, ele foi trabalhando na nossa vida assim de uma forma assim surreal, sobrenatural. Quando a gente nem imaginava, aí Deus vinha em alguém, em muitas vigílias, em muitas orações, não tinha uma que participávamos que Deus não se manifestava de forma sobrenatural e dizia: olha, eu te vi cuidando de muita gente, olha, eu estou vendo muitas águas sobre tua cabeça. Enfim, todo o trabalho que fazíamos, Deus se manifestava e dizia: eu vou te colocar num lugar tal, tu vai ser pessoa tal, tu vai cuidar de uma obra grande, enfim. Isso para mim era surreal. E quando o Chesco foi chamado a pastor, nossa, para mim foi o máximo. Já imaginou a esposa de um homem escolhido e preparado por Deus para ser pastor? Lógico que isso não me torna pastora, porque o chamado é individual. Ele, sim, é o pastor. Mas eu, como esposa dele, não me tornei pastora. E eu acho que esse é o desafio que muitas de nós enfrentamos. Porque os fiéis, os membros, as ovelhas, elas nos veem como tal, né? Eu passei por uma situação em que, uma vez, em uma igreja, que acho que faltou o pregador, e aí o fulano chegou para mim e disse: olha, contou da situação, aí queria que eu pregasse. Só que eu não me preparei para aquele momento, para aquilo ali. Então, mas você não é a esposa do pastor? Ou seja, assim, os fiéis, as ovelhas, elas querem que a gente tenha aquele mesmo dom do chamado do pastor. E nós somos pessoas diferentes. Ele, sim, foi chamado para ser pastor. A ele compete toda essa atividade. A gente, como esposa do pastor, em si, já é um desafio, né? Porque o pastor, ele tem os seus liderados, os seus líderes, a sua diretoria, que pode ser mudar. Um dia é um, outro dia já é outro, mas a esposa não, ela não tem quem a substitua, né? Então, ela é aquela mulher que foi chamado, o seu chamado é para ser auxiliadora, né? Do seu esposo. Está junto dele. É um ministério? Esposa de pastor? É um ministério. É um ministério, sim. É tanto que quando o convite chega, tem que falar com a esposa, né? Só vai se a esposa for junto, meu filho, porque se ela não quiser, não tem como, porque é um apoio mesmo, né? Verdade. Não tem como pastorear sem o apoio da esposa. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas depois, né, dessa etapa, né, que a gente passou do susto e tudo mais, e começamos a administrar nossa mente, eu passei a me cobrar mais um pouco. E eu achei até que isso foi bom e positivo para mim. Porque aí, é óbvio, concordo com o que a Lia falou, o chamado é dele. Eu sou a esposa dele e vou acompanhá-lo nesse chamado. Mas eu comecei a ver que eu precisava melhorar, né? Então, eu precisava estudar mais, eu precisava ter uma palavra melhor, eu precisava ser mais organizada, até porque o Alexandre é zero organização. Então, ele precisava de alguém que realmente... O Ivan também é assim, né? Que você não organiza. Desorganizado? Não, ele é esquecido. Mas Não, ele é achei desorganizado mesmo. Não. É terrível. E aí eu vi que tinham algumas coisas que realmente eu precisava mudar para ajudá-lo. O chamado não é meu, mas para que ele fosse um bom pastor, ele precisava de realmente uma boa ajudadora. E eu comecei a trabalhar isso em mim. E eu vi isso positivo, porque eu estou começando a me soltar. Eu estou começando a ter o meu trajeto na igreja. E isso é bom. E talvez por isso que hoje em dia tenham menos pessoas olhando para a gente e não enxergando o nosso nome, chamando a gente de esposa de pastor. Porque talvez elas não tenham trazido, né, do pastorado do marido uma identidade para ela. Talvez isso seja mais culpa nossa
do que das pessoas que estão falando isso. E antigamente também as mulheres tinham muitos filhos. As esposas de pastores tinham muitos filhos. Então, quando ela estava na igreja, ela estava correndo atrás daquelas 2 dúzias de filhos que o pastor e ela tinham. Quer dizer, a coitada não tinha tempo de estudar, não tinha tempo, né, de em casa preparar uma palavra. Não tinha tempo, porque do mesmo modo que ela ficava desesperada na igreja, era em casa, né? Então, antigamente era muito assim, as mulheres com muitos filhos e não tinham tempo para elas. E aí era o caso, a esposa do pastor não tinha nome, porque ela não tinha tempo de se dedicar, de assumir o seu ministério, de ter, como e você nem a falou, facilidade de hoje em dia, uma internet hoje em dia, o curso. Olha, eu peguei, ontem a gente divulgou na igreja o aplicativo, né? Promessa Mais. Gente, você abre esse aplicativo, você não precisa ir para o YouTube ver nada, ali dentro tem tudo. Se você quer aprender, se você quer, sabe, conhecer alguma coisa, e tem para todas as idades, tem para tudo. Quando que naquela época tinha isso? Não tinha. Quem é que sentava com alguém para estudar alguma coisa, ou para conversar, para dar uma orientação? Não existia isso. Embora hoje tenha toda essa facilidade, você está falando, Carla, de internet, de curso EAD, tudo isso, a faculdade, nosso setup é à distância, então tem toda uma facilidade hoje para a pessoa crescer mais na graça e no conhecimento. Só que o que acontece? Como o Lia está falando, nem todo mundo tem o mesmo dom. Eu não tenho dom de fazer mensagem, de pregar, de subir no púlpito, Você ficar não prega, à vontade. Não. Diaconisa também não? Eu vou falar para você o seguinte. Então é só você. Já chegou para mim uma vez? Me pega? Eu preguei 2 vezes. Lá em Mesquita. 3, eu peguei uma e faz lobo. Eu cheguei a pregar lá na Igreja de Santa Luzia, mas eu falo para você que assim, não é o que eu me identifico. Não é. Entendeu? Então, assim, não é porque eu sou... Porque chegou uma abençoada e falou assim, porque você é esposa do pastor, você tem que pregar. Tem que pregar. Nunca vi esposa de pastor que não prega. Uai, que negócio E é tem que esse? apresentar uma lista para ela. Então, presta atenção, que assim, e tem até uma passagem, né, que alguns foram dados um dom de ensinar, outros de pregar, outros não sei o quê. Cara, não é o meu, não mas é a esposa vibe. do pastor tem que Então, assim, tudo, irmão. eu falo pra você, eu me descobri no lance dos PGs, porque eu gosto muito de dividir Hoje a gente está naquele trilho do discipulado, cara, é muito bom. É mesmo? Aquilo é muito gostoso passar aquilo. Então, eu falo para você que, às vezes, eu tenho até que me controlar na hora da aula lá do PG, que a gente está ministrando, para eu não falar mais do que o próprio pastor. Mas você vê, tem uma dificuldade de estar lá no púlpito. Então, assim, não é porque eu sou a esposa do pastor que eu tenho necessariamente que pregar. Porque o ministério tudo, não pregar, é meu, é dele. Entendeu? Como Lia falou, a ele foi dado esse dom. Você vê que a palavra, ele trouxe ontem a mensagem lá em Resende, que não é porque eu estou no podcast, não, mas eu vou falar, eu fiquei babando. Cara, alimenta, é gostoso. Então, você vai trocar uma pessoa que não tem isso para... Entendeu? Deixa fazer quem tem o dom. Então, mas você respondeu justamente o que a gente comentou. Nós não temos que colocar essa carga em cima de nós de que eu tenho que pregar, eu tenho que dirigir, eu tenho que aconselhar. Não é isso. Mas é o que você está fazendo. Você achou um espaço dentro do ministério, o PG, o trilho do discipulado. Isso aí é uma grande ajuda para o pastor. Sim. E será que no passado as mulheres tinham essa chance, sabe, de chegar perto de uma informação dessa? Porque todos os trabalhos, todos os programas eram para o pastor, né? Era tipo maçonaria, né? O homem entra, a mulher fica lá de fora. Aí, em dia de festa, a família é convidada para ir. É isso aí. Hoje em dia, não. A gente consegue criar a nossa identidade. Você olhou para o pastorado, você olhou para a igreja, você falou, eu posso ajudar o meu marido nesse ponto aqui. E aí você mergulhou nisso aí. E você está ajudando, está sendo o braço direito dele nisso aí. Pois é. Então, nós não temos que ser a sombra dele. Eu não tenho que aprender o que é a função dele. Eu não tenho que fazer o que ele faz. Até porque eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito... Eu e o Alexandre, a
a gente tem uma personalidade forte, os dois, e nós somos muito líderes. Então, assim, o bate-papo lá não é oi, amor. Não, tá errado, tá certo, concordo, discordo. É aquele... Você chora quando discute com ele? Só quando eu quero dobrar ele alguma coisa, né? E eu choro, cara, beleza. Amor, não ouve essa parte. Pula, Então, adianta. Exatamente, essa parte eu vou cortar. Mas, então, eu via muito isso de falar com ele, Alexandre, não é assim, essa não vai dar. Aí, quando ele fazia e dava certo, eu não te falei, tinha que fazer desse jeito. Quando dava errado, eu ficava mudinha, né? Porque se eu desse a deixa dele falar, ele ia vir igual tratou em cima de mim. Até que um dia, eu conversei até essa semana com algumas pessoas sobre isso. Até que um dia, eu estudando, né? Eu gosto de estudar e ligo música para ouvir no Spotify, e aí fico vendo o vídeo, eu faço 1000 coisas ali sentada ao mesmo tempo, né? Aí veio uma palavra falando assim, que a esposa do pastor, a mulher, né? A esposa, seja do pastor, no caso é pastor ou um membro, ou a esposa, de modo geral, ela precisa entender que ela é uma mulher sábia. Na casa, ela é a mulher sábia. E o que a sábia faz? Ela vai orientar, ela vai sugerir, ela vai mostrar qual a visão dela sobre o assunto, a ótica dela sobre isso, né? Ela vai fazer toda essa parte sábia. Uhum. Mas quem direciona o homem é Deus, não eu que sou a esposa. E então eu comecei a entender que, por mais que eu fale com o Alexandre o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo, a resposta final é dele. A ação e a atitude final é dele, não é minha, porque Deus deu a ele como o cabeça. Então, ele tem isso. E desse dia para cá, eu comecei a observar mais, porque isso me chocou, porque eu achava assim, não, ele é meu marido, lá na igreja ele é pastor, ele é diácono, ele é presbítero, ele é membro, mas aqui ele é meu marido. E eu falo, não, faz desse jeito, faz daquele. E o Alexandre, assim, ele sempre falou isso para mim e eu nunca tinha percebido, depois do estudo que eu caiu a ficha. Que ele fala... Só assim para Deus falar. Hein? Deus tem... Olha, meu amigo, depois que a gente entra pastorado, né, Deus fala muito, porque é muita coisa. Ele sempre falou isso para mim e eu só passei a dar valor de um tempo para cá. Que ele fala assim, Carla, eu entendi a sua posição, eu entendi tudo que você falou, mas eu não estou sentindo que é o momento de eu resolver essa questão. E ele é terrível, cara. Quando ele diz não está na hora, não força a barra, porque não está na hora. Porque quando chega a hora, às vezes eu já até esqueci o assunto, eu nem, sabe, o negócio já passou batido, e ele fala assim, vou sair. Aí ele sai. E às vezes ele diz onde ele vai, às vezes não, vou sair. Beleza, daqui a pouco ele volta e fala assim, Carla, eu fui em tal lugar assim, assim, e eu fiz isso, e o assunto foi resolvido dessa forma assim, assim. Eu falei, nossa, Alexandre, jura? Ele falou assim, juro, não falei para você que não estava na hora? Eu sinto, Deus toca em mim quando está na hora de resolver. E quando eu sinto esse toque, eu sei que vai ser resolvido. Então, assim, eu percebi com o tempo que nós precisamos ser a mulher sábia e saber se posicionar e saber cuidar do pastorado, do marido. Justamente por tudo que a gente já falou, né? Tem coisas que ele não vê. Agora, a gente precisa saber também o nosso lugar. O cabeça é ele, Deus fala com ele. Então, o ministério é dele. O ministério é dele. Então, ele é que presta contas a Deus. E isso, às vezes, a gente vê no casamento. Por que muitos casamentos as mulheres acabam se perdendo ali com o marido? Porque o marido, às vezes, é tranquilo, é parado, ou não tem atitude. A mulher passa por cima e atropela ele. E aí o casamento começa a dar problema. E a gente já tratou muito casal por causa disso. Porque dá esse choque. Porque a gente deixa de ser a parte sábia para ser a parte da solução e da atitude, quando Deus não nos deu essa função. É isso, hein? Foi profundo agora. Quase chorou. Assim, Lia ficou emocionada. Pode fazer assim. Eu acredito, assim, que toda esposa de pastor, ela tem a dificuldade, assim, gerada pela expectativa da igreja a qual você está inserido, assim.
Porque não há como negar que quando você vai para alguma igreja, a expectativa dos irmãos, das ovelhas, é grande em cima do pastor, da sua esposa e da sua família em si, os seus filhos. E a igreja ela espera que sejamos pessoas perfeitas. E nós não somos, né? Então fica essa, vamos dizer assim, uma guerra. Falando da esposa do pastor, tá? Assim, de você fica querendo suprir as expectativas das ovelhas, mas você se conhece, você conhece os seus limites. E aí, muitas vezes, você não entende qual é o seu real papel na vida do seu esposo. E quando eu não entendo qual é o meu papel na vida do meu esposo, ele corre o risco de eu ser uma principal fonte de instabilidade, Uma pedra de tropeço. na vida, no ministério do meu esposo. Uma vez eu li uma matéria que foi até da Verônica, a esposa do pastor Samuel Braz. Eu não sei se já se formou em psicologia ou se já concluiu, mas eu li essa matéria que ela diz que a sensação de uma esposa de pastor é de você estar numa vitrine. E, de fato, realmente é mesmo, né? A esposa do pastor parece que está numa vitrine, que ela tem que dosar a roupa que ela vai vestir, o sapato que ela vai usar. Os olhares estão sobre você, porque as pessoas, elas não há como negar que elas te colocam num pedestal, né? O modo como fala. Exatamente. E aí os olhares estão todos sobre você. Se eu falar uma palavra errada, eu vou atrapalhar o meu esposo. Se eu não pregar, eu vou estar atrapalhando o ministério do meu esposo. E para gerar essas expectativas dos irmãos, você acaba chegando na igreja, eu sou esposa do pastor, eu vou ter que ser líder de mulheres, eu vou ter que ser líder de música, eu vou ter que pregar, eu vou ter que cuidar de criança. E, com isso, a gente acaba acumulando muita coisa que, sinceramente, é uma carga pesada. E, quando você acumula todas essas coisas, você está fadada ao fracasso, porque você não vai conseguir atender a tudo isso. Mas a expectativa das ovelhas realmente é de que somos perfeitos e temos, sim, que atender às suas expectativas. Além de fadado ao fracasso, ainda entra hoje as doenças aí da mente, que a gente acaba se cobrando. Cara, se te jogar muito fardo, uma carga muito pesada, você vai adoecer. Você não vai aguentar. Então, assim, é importante você logo imprimir qual é a sua função ali. Minha função, eu sou esposa do pastor, amém. Mas não é porque eu sou esposa do pastor que eu tenho que ser diretora do Ministério Feminino. Do Ministério Feminino. Tipo, não é isso. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Então, assim, não pode deixar cair sobre, porque a gente hoje está vendo aí, vindo uma leva aí de esposas de pastores novos. Né? A gente, aqui na convenção, a gente tem visto isso. Então, assim, é até importante esse momento nosso aqui, apesar, né, de eu não ser tão experiente como ela, mas o que acontece? É importante passar isso para elas que estão chegando, nesse sentido seguinte: não se cobre aquilo que não foi lhe dado. Não foi lhe dado esse fardo todo, esse peso todo, porque senão se frustra o pastor, como ela falou, atrapalha o ministério do pastor, a gente se torna pedra de tropeço. Porque ele vai ver assim, poxa, minha mulher pegou isso aqui e a igreja que eu lidero e ela não está conseguindo. Olha isso. Embolou todo o meio de campo ali daquela igreja. Lá em Mesquita, eu acho que o povo ficou um pouquinho frustrado comigo. Porque eu vim, assim, desde que Evandro foi consagrado pastor, que eu vinha naquela pegada de liderança, né? Lá em Colho Neto,
Vaz Lobo, eu sempre tinha um ministério, eu sempre estava envolvida, a Carla, né, a gente congregou lá em Vaz Lobo, a gente sempre, eu sempre estava fazendo 2, 3 coisas na igreja, eu cuidava de criança, sempre estava envolvida. E quando a gente saiu de Vaz Lobo, aí eu pensei, e aliás eu recebi um conselho de um pastor que falou para mim assim: irmã, quando você chegar lá na outra igreja, você não aceita nenhum cargo. Porque o pastor, ainda mais agora que Evandro vai ser assalariado, né? Ele não tem mais livre-arbítrio, né? Então, na hora que falar com ele, você vai para tal lugar, aí você tem 2, 3 cargos na igreja. Aí ele tem que sair, você tem que deixar a mulherada, você tem que deixar os jovens, as crianças. Então, é melhor você ajudar, você ajuda em todos, mas você não assume nenhum. Aí eu falei, sabe que é verdade? Vou fazer essa experiência. Aí a gente foi para a Mesquita. Quando a gente chegou em Mesquita, já tinha ex-ministérios lá para eu assumir. Eu falei, não vou assumir, não. Aí eu acho que eles ficaram, né, meio desanimados comigo, né, porque viam eu trabalhando, né, na igreja, hora na igreja, hora na região e tal. E eu cheguei lá em Mesquita e não quis fazer nada. Olha. Preguiçosa. A esposa do pastor é preguiçosa. Olha, dizer que a gente não faz Mas nada. eu estava cansada, realmente. Mas dizer que a gente não faz nada, isso aí não bate. Quem Não, faz mas- as visitas? Ó, vamos pontuar. Quem faz as visitas? Quem vai para aquelas visitas que, mulher, eu preciso que você vá. Mas homem, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô passando mal, mas eu vai. preciso, mulher, de você lá. Então, quem é que assume esse papel? Pensa só. E uma coisa interessante também. A gente faz muito, se for pensar. Tudo que Evandro vai fazer, ele me pergunta, né? Dia de sábado, as visitas que tem, ó, eu tenho tal visita. Pode ser, eu posso marcar todas elas? Não pode. Às vezes dá 6 horas da tarde, aí ele chega para mim. A gente pode ir na casa da irmã tal. 6 horas. É rapidinho. Não vamos, pode. Aí, quando chega lá na igreja, o pessoal fala assim, nossa, o pastor é 10. O pastor vai em tudo quanto é lugar. 7 horas da noite, o pastor está lá. O pastor, coitado. O pastor já. Eu falei, amém. Deus que abençoe o pastor. Porque eu vou escalar ele. Eu nem estava lá. Não, mas essa valorização aí, eu penso que assim, a gente tem esse papel. E a gente consegue ver assim, meu filho, olha só, aquela visita lá você não marca, porque senão vai embolar o meio de campo todo. Tal hora a gente tem que estar em tal lugar. Não foi? Eu não respondi sua mensagem assim, Pastor Jefferson. Pastor Jefferson, à noite tem um compromisso. Uma semana depois você me respondeu. Foi bem. Olha, corta essa parte, por favor. Ele fala que eu deixo ele no vácuo, mas não é assim, pastor, perdão. Então, assim, mas a gente tem que conciliar as coisas. Esse papel é importante, muito importante, como Lia falou, no Ministério do Pastor, porque a gente que vai... Carlinha sabe bem disso, cuida da agenda, organiza. O pastor, ele é hoje ele está como secretário, mas, assim, ele tem algumas coisas que ele vem e me pergunta. Eu fui secretária escolar por 5 anos. Então, assim, me ajuda nessa parte aqui. Então, assim, a gente é uma ajudadora em várias situações. Em várias situações. E no dia a dia, claro, como esposa, como dona de casa e tal. E na igreja não é diferente. Exatamente. Entendeu? Só que, como Carla falou, a gente não pode imprimir hoje o que eu penso. Para ele tratar aquela devida situação, não é o que eu quero. Ele vai orar, o Senhor vai dar, ele pode até me ouvir. Mas se não for a solução vinda do céu, não vai acontecer. Exatamente. Mas a gente pode, sim, como a gente falou antes de começar aqui, a gente pode observar situações que a gente pode tratar para que não venha, né, como forma de precaução, de prevenção. Então, assim, certas coisas, a mulher, eu penso, do pastor super, hiper indispensável. E como no caso da... indispensável, hein? Rapaz. No caso da Carla, que os dois são líderes, né? Brabo, né? Os dois, então... Os dois são cabeça dura, os dois são difíceis. São difíceis.
os dois querem mandar, né, na mesma situação. Já pensou? Então, E isso sem inserir os filhos, porque se botar os filhos, meu Deus. Os três, gente. O melhorzinho que Desse salva jeito. ali, acho que é o Bill, É hein? o Bill, mas tá botando as asinhas de fora, não tá sendo... Aí, ó. Gente, orem por mim, Vamos porque é orar. muita liderança numa casa só. nessa hora, a mulher tem que reconhecer o papel dela. Sim. Né? Que ela é a esposa do pastor, ela também tem o espírito de liderança, mas ela não é a líder. Sim. Ela está ali para ajudar. E muitas vezes a gente vê o problema no pastorado nesse sentido. É verdade. Porque a mulher quer mandar. Houve um caso... Gastar meu óculos, que ela tá vindo com a mãozinha assim. Eu acho que ela quer pegar meu óculos. Houve um caso que o pastor estava com problema com a esposa, porque ela cantava bem, ela cantava. Chegaram na igreja, não colocaram ela na equipe de louvor. A igreja não precisava dela na equipe. Como é o nome da irmã do pastor? Não entenda, meu filho. Como eu te falei no outro, eu tenho 53 anos. E ela arrumou um problema com o esposo, porque ele era o pastor, ele tinha que colocar ela na equipe para cantar. E ele falou, eu não vou colocar, porque a equipe não pediu isso. E não precisa, E né? não precisa. E ela arrumou um problema sério dentro de casa. Porque ela queria cantar na equipe e o pastor... Não, o marido dela, né, não colocou ela na equipe. Então, a mulher tem que ter essa sensibilidade de saber o lugar, né, de recuar, mesmo que, no caso da Carla, ela sente a vontade, porque já está dentro dela de mandar. É verdade. Amém. Eu não vou... Mas a amiga já... Tem como discordar, né? Ela já se posicionou e falou, não, eu não posso, eu vou até aqui, daqui para lá é ele. Então, até as meninas, né, que estão chegando agora, ou aquelas que futuramente serão esposas de pastores, e hoje a gente vive um tempo que a mulher... lidera mesmo, né? A mulher está encaminhada, desde menina, as mães já encaminham elas para liderarem. É verdade. A casa, a igreja, as mães ensinam. Trabalham, né? Vai estudar e tal, e ela já cresce com aquilo, né? Eu posso, eu mando. Então, quando ela chega em determinada situação, que vem o confronto de que ela não pode mandar ali, que ali ela não tem autoridade... Aí é difícil para ela se posicionar. E aí só Deus. Só Deus. Só então, as meninas de hoje já têm que partir com esse pensamento. E até no casamento também, como você falou. Eu tenho uma história, né, para contar. E quando a gente fala isso para elas, elas não aceitam. E se elas não aceitam no casamento, que o marido é o cabeça... Se ela não aceitar isso no casamento e o esposo dela chegar ao pastorado, ela vai levar isso para a igreja. Verdade. Chega lá, ela vai querer mandar na igreja, vai querer desautorizar o pastor. A gente via caso da esposa desautorizando o pastor na igreja. Muito, muito complicado. Assim, da mesma forma como nós temos que entender o nosso papel na vida do esposo... atenção, pastores, o esposo também, ele precisa entender quais são os limites da sua esposa, porque, às vezes, também, o fato de eu ser esposa do pastor, eles impõem, assim, uma carga que às vezes, a gente come dobrado, não sei nem dizer o ditado, para desenvolver aquilo ali. Então, os pastores também precisam entender qual é os limites da sua esposa. Na verdade, não é nem essa questão. Sabe o que eu acho que isso não é só para pastor, esposa de pastor, mas para o pessoal em geral? A gente precisa trabalhar na obra naquilo que nos dá prazer, porque nós não estamos trabalhando para o nosso marido, nós estamos trabalhando para Deus. Então, quando a gente chegou lá em Piedade agora e assumimos o pastorado, foi a primeira coisa que o Alexandre fez. E ele começou lá de casa, ele falou, Carla, você precisa se achar em Piedade. O que é que você vai ter prazer em fazer lá? Porque se você fizer bem feito, você vai estar me ajudando. Agora, se você fizer alguma coisa por fazer, você vai me atrapalhar. Então, escolha. E ele chegou para cada membro e foi falando.
O que você gosta de fazer? Você gosta de fazer o que você está fazendo? Ah, não gosto, então me devolve. Não precisa fazer. Eu não quero ninguém fazendo nada aqui que não esteja fazendo de coração, feliz. Eu estou fazendo para Deus o melhor, porque é o que eu gosto. E isso a gente tem que olhar para nós sobre isso. Não dá para o marido chegar na igreja e falar assim, Lia, o pastor Francisco chegar, Lia, você vai ser a líder do Ministério de Mulheres. Eu vou pedir lá para as irmãs, porque eu confio em você, eu já sei teu trabalho, como é que você faz. Por melhor que ela seja. Não dá, porque você é que tem que ser feliz no que você vai fazer para Deus. Porque você não está fazendo para ele, você está fazendo para Deus. Então, nós temos que nos achar. O ruim dessa parte é essa questão, por exemplo, da Lia, que eu fico pensando nisso. Uma pessoa que passou, no máximo, 6 anos numa igreja, como que você consegue se achar dentro da igreja no que você gosta de fazer? Porque até você conhecer o pessoal, a estrutura, né? E falar, nossa, isso aqui eu vou gostar de fazer. Aí já está na hora de tu sair. Entendeu? É complicado, mas a gente tem que olhar assim. Por isso que hoje a administração da promessa, eu aprecio o lance dos ministérios. Porque antigamente a gente chegava na igreja, era mulher do pastor, a gente tinha que fazer alguma coisa, ou a gente acumulava, mesmo sem ser esposa de pastor. Tem um espírito de liderança, né, como Carlinha e tal, então pegava várias situações para administrar dentro da igreja. Crianças, como Tânia falou, senhoras e jovens, e ficava na tesouraria disso, na secretaria daquilo, e não sei o quê, não sei o quê. Se acumulavam trocentas funções. Então, o que acontecia? Hoje, você tem que, como Carla falou, se acha, é isso que você gosta de fazer? Esse é o teu ministério? Então, trabalha naquilo, que você vai desempenhar muito bem. Essa é a visão, entendeu? Não é porque é esposa do pastor, porque sabe trabalhar, que tem que ficar tapando vários buracos dentro da igreja, entendeu? Claro, existe a necessidade, você ajude, colabore, mas não é aquilo que você tem alegria, satisfação em fazer. Então, você não vai fazer, mas não vai fazer com daquela forma. Talvez dar um suporte, beleza, mas você assumir essa responsabilidade, e ora, não. O joelho no chão, que Deus vai levantar a pessoa para essa situação. Entendeu? Você vai ajudar, vai dar esse suporte, mas assim, aquilo que te faz desenvolver, ser uma bomba mesmo, é aquilo que você tem que desenvolver, desempenhar. Se lança naquilo. E aí, antes, eu penso que não era assim. Porque as pessoas viam a gente tinha que fazer tudo, porque chegava na igreja como esposa. O pastor tinha que fazer tudo. Até cantar. Então, imagina. Então, penso que assim, hoje, esse lance do ministério tem que estar infiltrado na mente de todo mundo. Todo mundo. Não é só de membro, de esposa, pastor, diácono, sabe? Até mesmo para ser diácono, se você não tiver o chamado, é melhor deixar para lá. É melhor deixar para lá, porque só ajudar no dia da ceia também, né? Virar diaconisa porque é esposa de pastor também não faz sentido. Também é uma besteira imensa. Eu recusei anos porque a esposa de pastor não é diaconisa. Eu falei, gente, necessariamente não é porque ele é pastor que eu tenho que ser diaconisa, não é assim. Não quero. Quando eu senti, eu não vou ser diaconisa porque ele é pastor, eu vou ser diaconisa quando o Senhor falar comigo, quando eu receber o convite, eu senti que... Até mesmo, qual é a função da diaconisa? Vontade. Qual é a função da diaconisa? Servir, a gente já serve. A gente já eu falava toda vez na rua com esses homens aí, eu falava, gente, ajudando, dando suporte. Papel. Eu só tá vindo agora o rótulo, né, no negócio assim, porque a gente já desempenha. Vocês acham que a visão de vocês com relação ao pastor, vocês estão envolvidas profundamente com o pastorado do marido de vocês, né? Sim. Então, pode até ter coisas, por exemplo, que a gente está aqui, vocês são esposos de liderança regional. Então, pode até haver coisas que entre eles não conversem, mas eles conversam com vocês, né? Particularidades, não é segredo, mas eu digo assim, são coisas particulares, muito íntima, muito, talvez até espiritual, né? Algo de Deus, pessoal, dentro do chamado. Vocês estão tão envolvidas que aquilo que os maridos de vocês não falam entre si nas reuniões de diretoria,
vocês sabem disso. E talvez, né, esse segredo, vamos dizer assim, ele seja algo que ele provavelmente tenha compartilhado só com vocês pelo laço, né, a proximidade. E, enfim, vocês acham que essa visão, a visão que vocês têm do pastorado deles, né, ou como pastores no sentido geral, você acha que a esposa do pastor ela tem uma visão diferente da visão dele? Vocês acham que vocês olham por um outro ângulo diferente da que ele está olhando? Por exemplo, a Carla é aquela pessoa que está lá, todo tempo a gente imagina, né? Falando no ouvido do pastor e tal, porque é isso, porque é aquilo, porque olha só, e tal, e não sei o quê, e, entendeu? Às vezes ela está num ambiente que o pastor não passou ali. Ela sentou lá na cozinha, ficou lá na cozinha, porque o pastor foi fazer um aconselhamento, ou fazer uma reunião com jovens, sei lá. E ela está ali num momento, num ambiente onde o pastor não está. E aí ela sentiu, ouviu algo que o pastor não participou. E aí nisso ela se preocupa, ela ganha uma outra perspectiva e ela vem e traz isso para o pastor. Mas ele não participou, mas ele não viu aquilo. Ele não tem nem ciência, talvez, do que tem acontecido. Vocês acham que vocês têm uma visão privilegiada numa outra posição que a do pastor? Eu acredito que sim. Porque ele não pode estar em todos os lugares, como você falou, ao mesmo tempo. Mas tem situações que acontecem e que você escuta, você vê, é como se ele estivesse ali, porque você sabe a opinião dele, sabe a posição dele. Se ele estivesse ali naquele momento, qual seria a reação dele? Você sabe, porque você convive com ele. Então, dependendo, você mesmo já consegue resolver ali, porque você sabe, porque ele já conversou contigo, você sabe o que ele pensa, sabe como ele agiria e tal. Eu acho que nessa situação, não sei vocês, mas eu penso que a gente tem uma posição, sim, privilegiada. E além disso, vocês acham que vocês têm nessa visão privilegiada, vamos dizer, existe todo mundo fala do sexto sentido, né, da mulher. Existe. E aí vocês acham que isso é importante para o pastorado do marido de vocês? Uma perspectiva diferente e uma percepção que talvez ele não tenha tido? Olha, vou te falar uma coisa que já aconteceu, que uma pessoa queria dar aquele recado para o pastor, mas não sei se não tinha cara para falar, e aí falou como para uma outra pessoa, uma terceira pessoa comigo próximo. Para que falou aquilo comigo tão próximo ali? Como é o nome da irmã que falou? Ô, rapaz, vigia na terra. Vigia vaso. Porque o que acontece? Só podia ser para que eu levasse aquilo à frente. Então, nessa situação, a mulher do pastor tem que ter muita sabedoria, cara. Porque ela pode a sua vontade é, além de dar uns tapas chegar em casa e falar, fazer aquela senhora contenda. Então, você tem que filtrar. Peraí, quem está usando essa pessoa, entendeu? Por que ela está falando isso? Você filtra e aí você consegue visualizar. Cara, isso aqui é para destruir e não abençoar. E quando eu você não vou falar, eu não vou falar. Quando você conhece seu marido, dependendo de quem está falando, você fala, eu nem vou falar isso para ele, porque ele não vai levar. Ele não vai levar. Isso não vai funcionar com ele. Eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Por que, amiga? Pois é, porque assim... Você não se cala, você fala logo. Não, pelo contrário, o que acontece? Eu e o Alexandre, a gente tem um pensamento um pouco diferente sobre esse assunto. Por exemplo, ele passa diversas situações no ministério dele e ele fala... Aí, às vezes, por exemplo, eu sei por outra pessoa. Tânia, de repente, vamos supor, não que aconteça, que a gente não fala de ministério, mas vamos supor que a Tânia chega para mim, poxa, Carla, você soube, aconteceu isso assim com o Alexandre, eu vi, não sei o quê. Eu vou saber por ela, porque ele fala assim, Carla, eu não gosto de falar para você certas coisas, porque eu não quero influenciar o teu pensamento, o teu sentimento. Você precisa descobrir sozinha para que você não,
Eu me magoei com uma pessoa, Tá te se eu poupando. falar para você, você já vai ficar magoada com a pessoa e de repente a pessoa com você é maravilhosa, ela te ama, ela te ajuda. E comigo aconteceu isso. Então eu não falo. E a mesma coisa eu faço com Ele não compartilha contigo? O Alexandre, bom, primeiro com o Alexandre, eu não sei quem inventou aquela frase que falou assim: eu sou um túmulo. É ele, gente, ele é insuportável. Ele é o tipo da pessoa que você não precisa falar, não fale com ninguém, porque ele não vai falar. Não vai falar Porque ele mesmo. não fala mesmo, porque ele esquece Ele tudo. não fala, ele fala assim, e quando, às vezes, por exemplo, igual assim, aconteceu isso assim, assim, vai ter não sei o que, não sei aonde. Eu falei, Alexandre, você sabia que marcaram não sei o que? Sabia. Eu falei, por que você não me falou? Eu falei, senhora, cara, você não me perguntou, mas como é que eu vou perguntar coisa que eu não sei? Aí A Mariane é assim, a Mariane é assim. Mas é assim, e eu a mesma coisa com ele. E tem coisas que é engraçado. Porque, por exemplo, eu falo muito no WhatsApp com as pessoas, né? E é bem assim, eu não. Tem gente que fala assim para mim, não, Carla, faz uma lista, aí toda semana você liga para fulano, Beltrano. Eu não sou assim. Eu estou em casa, de repente me dá aquele negócio para eu ligar para alguém, eu já pá, vou e ligo. E aí, às vezes, ele chega em casa e eu estou falando com a pessoa. Já aconteceu várias vezes, né? Ele chegar e eu estar conversando com alguém, aí quando desliga, ele fala assim, o que aconteceu? Aí eu falei assim, não, aconteceu isso, aquilo, mas eu falei isso, aquilo. Aí ele, obrigada, fiquei feliz. Você resolveu uma coisa que eu não vou precisar resolver. Então, eu acho que eu poupo ele de muita coisa e ele me poupa de muita coisa porque nós somos pessoas diferentes. E, de repente, eu vou comprar uma briga, né, de mágoa, de tristeza de alguma situação que não me compete, porque isso é uma coisa da trajetória dele. E a minha trajetória é outra. E, de repente, a gente vai juntar situações que um poderia resolver pelo outro e não resolve, porque um compra a briga do outro, porque a gente é casal. Eu vou ver alguém entristecendo meu marido, eu vou ficar triste. Ele vai ver alguém me magoando, ele vai ficar triste. Então, a gente tenta trabalhar assim. É muito difícil o Alexandre chegar para mim para falar alguma coisa, a não ser que eu esteja do lado dele. Ele normalmente, o telefone tocou, ele já levanta e sai. Eu nem ouço o que ele fala. Porque ele só fala alto no telefone, mas quando ele pega o telefone que alguém liga, eu nem ouço a voz dele que eu colocasse. Você não ouve. O homem fica numa educação, finesse. Então a gente se poupa. E por causa dos filhos também. Eu lembro que logo que a gente entrou no pastorado, mas assim, foi primeira semana, um pastor nos chamou, né? Não era nem regional, um pastor, e falou isso pra gente. Falou, olha, se cuidem, trabalhem junto, mas tenham as suas individualidades, porque muita coisa vai acontecer. Não levem nada para o coração, porque tudo é uma trajetória de Deus. Nós somos filhos de Deus e Deus tem uma trajetória para a gente. Então, tem coisas que a sua esposa vai ter que passar, tem coisas que você vai ter que passar e é para o aprendizado de vocês. E é verdade. A gente não dá para ficar trocando figurinha. Imagina, o Alexandre, com a vida que ele tem, que eu não consigo. A agenda dele é diariamente muda, gente. Eu não sei como é que uma pessoa consegue agitar tanto uma agenda. É toda hora, não sabe? Carla, eu não vou mais para tal lugar, eu estou indo para tal. Carla, me tira da mensagem do dia. Olha, essa semana mesmo, ele estava para passar a lição na igreja sábado. Umas 3 vezes mudou. Na 4 eu falei, não, Alexandre, pelo amor de Deus, deixa a menina passar, não troca mais não. Qualquer coisa tu sai da escala, porque a gente fica maluco, né? Fazendo a agenda e tira, bota, liga, troca de pessoa. Então, assim, a agenda dele muda muito, ele fala com muita gente diferente e não dá para ele ficar compartilhando comigo. E eu gosto disso, porque eu acho que ele tem que ter a individualidade dele. Agora, óbvio, situações como vocês falaram, das pessoas se aproveitarem de saber que você é esposa para falar coisas que vão magoá-lo, coitada, porque eu não falo. Eu não falo. Eu vou absorver aquilo ali e eu vou tentar resolver. Antigamente, eu já ia pular no pescoço da pessoa, né? Eu falei, está falando do meu marido por quê? Isso aí é recado? Eu ia logo partir para cima. Hoje em dia, eu já entendi que não, que eu tenho que orar a Deus, falar, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, sabe? Me acalma, porque a vontade é esganar a pessoa, mas não posso, Senhor, não posso. Já entendi que eu não posso, então deixar para lá. Viu, gente, como é que Jesus transforma as vidas? É Ai, assim. nada como pastorado para mudar a mulherada. Tinha que dar tudo que é homem para pastor. E esse momento aqui é muito bom. Eu louvo a Deus por
por essa oportunidade que ele tem dado da gente poder passar a nossa experiência, porque na nossa época, Lia deve entender melhor, era muito difícil alguém para dar um conselho, né? De alguém assim, igual fez com ela, né? Do pastor sentar e falar, não faz assim. Tudo que a gente aprendeu foi na marra. Foi na marra. Foi sofrendo, levando pedrada. Falei, não, assim não dá, tem que ser de outra forma. Não tinha liberdade, as pessoas não tinham assim... Não era aconselhar, que eles queriam dar ordem. Os pastores mais velhos, eles queriam mandar nos mais novos, né? Não era aquela coisa de aconselhar, de ensinar, porque também eu acho que o tempo era muito corrido. O pastor, às vezes, tinha 2, 3, 4 igrejas, aí ele não tinha como ficar ainda aconselhando o outro pastor que estava, né? Então, tudo que a gente aprendeu foi ali, no sufoco, caindo, levantando. E hoje... As meninas, né, as mais novas, têm essa oportunidade de escutar não precisa nem a gente ir lá e sentar com elas, né, e falar, faz assim, faz assim, faz assim. Não, elas podem, na casa delas, ligar lá o celular, né, botar lá o podcast, o vídeo, qualquer coisa, e aprender. E assim, uma mensagem que eu ouvi e que eu já até... das 3 vezes que eu preguei, na minha vida de 45 anos de crente, Aí, Dani. a primeira mensagem que eu fiz foi essa. A gente tem que aprender, eram 3 passos, né? Aprender com os próprios erros, aprender com erros dos outros e mais um passo lá. Você só aprendeu 2, está precisando reprisar. Precisa reprisar, isso aí. Também, quanto tempo eu saí de baixo do lobo, aquela mensagem. Eu fiz outras novas. A Covid também fez esquecer, né? Porque o que a gente vê muito isso entre casal também. Aconselha, faz assim, que a gente já tem 50 anos de casado, então se você fizer assim vai dar certo. Aí a pessoa escuta, vai lá e não faz. Aí sofre, né? Então, para quem está ouvindo a gente aqui, tenta ouvir e colocar em prática, porque é aquilo, aprender com os erros dos outros. Você não precisa sofrer com o erro que o outro sofreu. É verdade. Você viu o outro fazer e deu errado. Aí você vai lá e fala, não, comigo não. Não, comigo isso não vai acontecer. Comigo vai dar certo. Aí você vai lá e faz igual. Vai dar certo? Não vai. Então, eu agradeço a Deus, porque eu acredito que se eu assumisse o pastorado hoje, já seria bem mais fácil do que quando eu assumi lá no tempo do dilúvio. E na sua época, e na época da Lia, né? Vocês, quando começaram a ter algum tipo de problema, vocês se sentiram à vontade de procurar alguém para ajudá-las, ou vocês mesmos foram trabalhando esse assunto em vocês? Perdeu o seu lugar, hein, Jefferson? Tá vendo aí? Não, sabe por quê? Sabe por que eu pergunto? Eu falei que eu ia perder meu direito de fala aqui. Porque, assim, logo que eu casei, eu tive uma ajuda muito grande do pastor Daniel no meu casamento. Porque eu cheguei a fazer loucuras. Vocês não acreditam. Mas vou até contar. Dá tempo, gente? Ué. É rapidinho, então. Vou Gente, O episódio de hoje vai ser 2 horas de episódio. 4 mulheres, o mínimo de tempo, gente. Vai ter 3 horas de parte 2, O Alexandre estava na Rumap e teve um congresso. Trabalho, nem me lembro mais onde era. Eu sei que ele falava assim para mim, Carla, as esposas dos líderes só irão se for para a cozinha trabalhar. Olha só. Não vai à toa. Eu acho que eles tinham um limite de pessoas e não dava para levar todo mundo. E falava isso para mim, eu não vou para a cozinha, Alexandre. Você então não vai. Eu não vou, mas eu não vou para a cozinha. Agora, eu acho horrível você sendo o diretor da Rumap não levar a esposa porque eu não vou para a cozinha. E aí, pensa aquele bate-boca, todo o período de inscrição, organização e aquele papo rolando. E o Alexandre é assim, o combinado é esse, eu não quero saber. No dia do programa, ele se despediu de mim em casa, falei, você não vai me levar? Ele falou, Carla, esse é o combinado. Eu não posso chegar lá com você e os outros não estarem com as esposas. Eu não vou levar. Ou você me diz que você vai ajudar na cozinha, você não precisa ficar os 3 dias na cozinha,
mas você tem que entrar na cozinha. Eu falei, eu não vou para a cozinha, Alexandre. Eu não vou, até porque eu não sei cozinhar. Gente, almoço coletivo na igreja, eu queimo a comida. É assim, uma coisa horrível. E eu falei com ele, ele se despediu, foi todo triste e foi embora pro programa. Menina, vocês não têm noção do que eu fiz, porque a gente nova, você não tem experiência, você não tem com quem dividir, né? E foi a que o pastor Daniel depois entrou. Eu morava nos fundos da casa da minha mãe. Peguei as malas, arrumei as coisas dele todinha, botei nas malas, dobrei, tudo. Não rasguei nem piquei, não. Amém, né? Amém. Pelo menos isso. Não cortei nada. Dobrei, arrumei as malinhas dele. Ainda arrumou E a minha... dobradinha. E a minha mãe lá em casa, Carla, o que é isso? Falei, mãe, não se mete. Vai lá para sua casa e deixa aqui. Ele me chega lá, o que aconteceu? Os companheiros dele levaram as esposas. E ninguém foi para a cozinha. Ele me liga de lá, todo feliz. Carla, vem pra cá, eles trouxeram as esposas, você não vai poder ir pra cozinha. Eu falei, não, Alexandre, agora fica aí. Não vou, não. O negócio estava armado já. Já estava no coração. Aí ele foi e falou, vem, Carla, eu vou te buscar. Não precisa me buscar, pode ficar aí. Aí ele já ficou nervoso. Aí diz o pessoal depois, né, disse para mim, que ali acabou o congresso para ele. Coitado, a cabeça dele já... Eu sei quando ele entrou em casa, que ele abriu a porta, tava as malinhas dele lá. Eu falei, agora você pega as suas malinhas e se manda, vai morar com a Rumap. Pode ir lá morar com a Rumap, porque tu não quis... Você tá vendo só? Aí você chegou lá, não me levou e eles estavam lá com gente. Ele emagreceu 5 quilos só nessa primeira vez. Olha, foi uma confusão lá em casa, que o pastor Daniel teve que baixar lá em casa. Aí o pastor Daniel sentou, coitado, ele não conseguia falar. Porque eu e o Alexandre, a gente já falava, né? O pastor Daniel ficou calado, não conseguia falar. Nossa, gente, vocês conseguiram esse milagre. Eu sei que, por final, que a gente já tinha falado tudo que a gente tinha vontade, aí o pastor Daniel falou assim, sabe o que eu tô gostando? Eu falei, meu Deus, depois de tudo que ele ainda tá gostando de alguma coisa. Ele falou assim, porque eu nunca vi um casal que fala exatamente o que pensa e sente. Vocês não guardam raiva nem mágoa um do outro, né? Eu falei, isso não consigo não, porque eu boto tudo pra fora. Se é para matar alguém do coração, vai ele, porque eu falo tudo. E ele também é assim, né? Eu sei que depois que a gente botou tudo para fora, o pastor Daniel nem teve muito trabalho. Porque conversou com a gente, vocês não podem ser assim, então, né? Mas então, eu ainda tive um pastor Daniel que nesse início de casamento, ele ia muito lá em casa, gente. Eu era muito visitada. Já estou começando a entender que sim. Então, assim, e eu vejo isso, talvez no passado tenha essa dificuldade que a gente tenha, porque às vezes você não tem uma pessoa perto. E hoje eu me preocupo com essas que estão entrando. Eu não sei se eu posso chegar para ela e falar assim, você está precisando de ajuda? Você quer conversar? Porque eu não tenho esse relacionamento estreito com elas. Então, como é que eu vou ter a confiança dela de poder dividir um problema comigo para que eu possa ajudá-la? E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que elas têm alguém perto delas, como eu tive, para ajudá-las num momento crítico desse? Porque elas devem passar situações também. Eu passei, graças a Deus, foi lá no diaconato. Depois, até chegar agora, né, as águas rolaram. Mas eu fico preocupada. Foi muito difícil para mim o começo, porque eu sou muito fechada para contar. Não, parece mais, né? Diferente de alguém, né? Muito, mas não do que eu sinto, do que eu não consigo falar. Então, mesmo que chegasse um pastor, se a gente tivesse algum problema assim, eu ia ficar olhando para a cara dele, porque eu não gostava que ninguém soubesse da minha vida particular. Eu nunca gostei, nem problemas, nem com a minha família, assim. Uhum. Eu sofria, eu morria, ressuscitava e ninguém nem via, porque eu não gostava de falar. Mas também não tinha na minha... Não sei se não tinha porque eu não procurava, ou se porque eu não via mesmo em ninguém, assim, que eu pudesse sentar, nós, né, eu e ele. Eu acredito que eu mais, porque ele é mais, tipo, ele fala, está sentindo, ele fala, ele briga, bota para fora, e
Eu acho que para essas Você pessoas entende o que são ele mais fala quando ele fáceis. fala nervoso? Porque Agora, ele fala meio gaguejando ali, não dá para entender, no não. começo demorou um pouco. No começo eu ficava assim, ah, meu Deus, o que esse homem está falando? A gente até brinca lá em Mesquita, porque quando ele está pregando, tem hora que ele passa uma quinta, né? E ele vai embora, aí eu fico olhando para ele, olhando para a igreja. Eu falei, meu Deus, a igreja não está entendendo metade do que o pastor está falando. Aí depois eu falo com ele começa a rir, mas não tem jeito, né? Ele é assim. E nesse não, a gente é totalmente diferente em muita coisa. Mas, assim, eu sempre fui muito fechada. Então, eu sofri muito por causa disso no começo. Falei até no outro podcast, né? Eu tinha uma cara feia. Não que eu quisesse mostrar uma cara feia. Eu tinha a cara fechada, né? Então, isso também me atrapalhou muito, porque as pessoas não iam reclamar comigo, iam reclamar com ele. Mas essa mulher só vive com a cara feia na igreja. Se essa mulher, a gente olha para ela, ela vai estar com aquela cara para o nosso lado. Eu falei, gente... eu não estou com raiva de ninguém, eu não estou chateada com ninguém. A minha cara é assim. Até porque eu puxei a minha mãe nesse sentido, que a minha mãe também é assim. Chegava ao ponto das pessoas ir lá na frente pedir perdão para minha mãe, porque achava que a minha mãe estava com raiva. Não, a minha mãe tem a cara feia, ela não está com raiva de ninguém. Mas também aquela história, né? Antigamente era difícil das pessoas colocarem seus sentimentos, ninguém falava, né? Era tudo muito fechado. E aí eu sofri bastante mesmo. Foi aí que eu me tornei essa pessoa falante, né? Que todo mundo diz que eu sou. Você viu 2 níveis aí, né? Um que a pessoa grita um help logo de cara, né? Socorro, e a outra que tenta ali segurar o quanto pode para não explanar a situação. E teve no momento que ele perguntou se você chora quando discute? Eu não choro, não. Você falou, você chora. Ela disse que não. Eu também não choro, mas eu não sei discutir. Eu não sei o que responder na hora. Eu só tenho a resposta 5 horas depois. O Evandro fica paradinho, que daqui 5 horas eu vou te responder. Gente, mas eu não sei discutir. E eu não duvido que volte no assunto 5 horas. Então, aí eu fico calada, olhando para a pessoa, né? E às vezes isso também faz mal, né? Porque você guarda. Então, durante muito tempo eu já queria largar aquilo tudo, mandar a Evandro entregar aquele pastorado. Porque eu só via reclamação na minha vida. Eu penso assim, né? Você, como eu falei antes, a gente tem uma leva de esposas entrando agora junto com seus esposos nos ministérios. Você pensa que assim, acontece N situações que a pessoa não está preparada para lidar com aquilo. Não houve um treinamento para ela. Não, e é tudo muito rápido que acontece por conta da demanda. Né? Até ontem, a seara é gigante e são poucos que se alistam, né, para esse trabalho. Então, você vê que assim, mudanças muito rápidas, que vão se deparar com muitas situações que vai refletir no seu casamento, na sua vida pessoal, com seu esposo, quando você fecha a parede ali, as 4 portas, tanto que ela fechou e falou, vai embora morar com a Rumap. Ainda bem que a Rumap não era uma mulher, graças a Deus. Apesar de Então, Aí eu entendo o lado da Tânia, porque era o jeito dela, agora ela se destravou, né, bastante, né, Tânia? Porque eu Eita, saiu um eco. Porque era tanta reclamação, e ele vinha falar comigo, né? Poxa, povo terrível, você só vive de cara feia. Ele falava, né? Você só fica de cara feia, melhora essa cara. Eu falei, gente, arranca essa cara e põe outra. Mas aí eu falei, então eu vou ser diferente, né? Vou ficar rindo para todo mundo, ficar, né? Assim, rindo, mas é a questão de quando você se deparar com essas situações que vai acontecer, você tem que ter assim, cara, eu preciso ter alguém com quem eu vá dividir isso. Eu preciso, porque você vai adoecer se você não dividir. Então, eu costumo falar assim, quando a gente conversa, né? Você não precisa falar, botar na revista, no jornal, sei lá, ligar para falar com a igreja toda. Escolha uma pessoa, escolhe uma pessoa e converse. Se você não tem confiança na esposa do pastor, se você não tem confiança na líder daquilo, dali, na diaconisa e tal, aquela irmãzinha que você vê lá no fundinho, que você sente confiança, olhe para ela e vá lá e converse com ela, mas divida.
né? Carlinha pediu help de um pastor. Eu também pedi help no início do meu casamento, muitas vezes. Porque são temperamentos totalmente diferentes, situações que já começam a envolver a igreja, o seu casamento, né? A gente acaba ali juntando tudo. Então, assim, você precisa ter uma hora que você entenda assim, cara, eu preciso pedir ajuda. Se eu não pedir ajuda, eu vou explodir. E aí, cara, vai refletir no ministério do seu esposo, vai refletir na igreja, não tem jeito, vai refletir na sua família, nos seus filhos, tudo. Então, assim, é bom você ter esse feeling de perceber assim, cara, eu preciso pedir ajuda. Não é porque eu sou esposa de pastor que eu estou livre de nada, que eu estou isenta, não, pior ainda. Mais necessário ainda é você ter uma pessoa que te oriente. E outra bênção que nós temos hoje é o Ministério de Vida Pastoral, né? Que tem profissionais mesmo, psicólogos lá preparados para te atender, e peça ajuda mesmo, e né? que não são pessoas do teu dia a dia. Então, você Isso. quer dividir, às Fica vezes, neutro. alguma coisa, a pessoa é neutra. É neutra, né? isso. Porque ela não conhece tua vida, ela não conhece teu dia a dia, ela não conhece nada. Então, ela vai poder te orientar melhor do que quem convive com você. Porque, às vezes, acaba comprando a briga, né? Às vezes, se você escolher a pessoa errada, Isso. ela vai comprar a tua briga e, ao invés de te ajudar, ela acaba por jogar o E leite às vezes todo. ela também não divide com o marido o sofrimento, a tristeza, a decepção, porque não pensa que vai prejudicar o ministério dele, se vai colocar mais uma carga no ombro dele, que é cuidar da esposa que não está bem. Aí ela se fecha e acaba entrando numa depressão, num problema mais sério, né? Então, tem que dividir mesmo. É assim, o ministério ele chega a ser bem solitário, né? Porque, assim, como respondendo a Carla, assim, no passado foi e hoje não é diferente, não. Assim, as pessoas não têm com quem dividir. O pastor em si, a carga dele é bastante pesada. Ele tem quem? A esposa. Mas ele não tem, assim, um amigo com quem ele divida as suas coisas mais íntimas. Verdade. E é por isso que hoje tem muita gente doente emocionalmente, depressiva, uns até, como temos visto, casos de pastores que se suicidaram. Esposas, né, se Verdade. suicidando. Porque acumula muita coisa por você não ter com quem desabafar. Tem que passar Não uma tem. imagem que está tudo bem, né? E principalmente os novos, eles têm as suas inquietações, mas eles adotam uma postura de que não pode passar nenhuma fragilidade, assim, com medo de que os fiéis, as ovelhas da igreja vão pensar que aquele pastor é fraco, é isso e aquilo, e assim também por medo de perder aquele posto que Deus deu, colocou como pastor, e aí vai acumulando, vai adoecendo, chega uma hora que É verdade. não tem, chega a ser Entra em solitário esse depressão ministério. O Alexandre, Peça ajuda. o Alexandre ele comenta comigo uma coisa que eu não consigo fazer, mas ele consegue e para ele dá certo, né? Ele fala assim, Carla, é difícil a gente achar, como a Lia falou, uma pessoa que realmente a gente possa confiar e abrir o nosso coração sobre tudo que está acontecendo. Não é fácil, é difícil. Porque hoje a pessoa tem um relacionamento bom com você, amanhã ela está com a pá virada, acabou. Ela destrói tua vida porque ela sabe tudo. Então, ele costuma fracionar os problemas dele. Então, ele está com um problema que ele quer dividir com alguém sobre um assunto, ele fala, eu procuro o fulano, porque eu sei que o fulano, nesse assunto, ele vai conseguir me orientar certo. Eu confio nele nesse assunto. Para outro assunto, ele procura o ciclano, porque é o ciclano que ele sabe que naquele assunto ele vai orientar. Então, ele tem várias pessoas diferentes que ele divide assuntos dele, quando ele quer, né, dividir problemas dele, e são pessoas diferentes. Mas ele tem, o Alexandre consegue ter essa visão de, se ele olhar para você, ele fala, olha, a Dani, ela nesse ponto aqui eu consigo que ela me dê uma orientação boa. Já ali, se eu falar com ela, isso vai dar ruim. Eu já não. Eu tenho que ter uma pessoa. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, minha pessoa é o Alexandre. Eu sento ele ali, minha amiga. Eu falei assim, olha, toma teu remedinho que hoje é dia.
O negócio da Lia é desmontar e montar móvel, né? Eu não sabia dessa habilidade que a esposa do pastor tem que ter, não tem? Gosta que Com tantas mudanças, já pensou? Todas elas, você contratar alguém para vir na sua casa para montar, desmontar, haja dinheiro. haja dinheiro, né? E parece que o Francisco não faz isso, quem faz isso é a senhora, é isso mesmo? Não faz. Eu acho que ele nem sabe. O kit de ferramenta da casa da senhora é sua, né? Eles costumam dizer que eu sou o Pereirão em casa. Querendo, é ótimo. Ele sobe na escada para trocar uma lâmpada, aí já vai tudo tremendo. Aí de lá de cima ele olha assim, mamãe, aí começa a... Aí as meninas dizem que até para matar uma barata sou eu que tenho que ir lá. Revelações. Olha aí, você achando que esposa do pastor tem que pregar. Não, tem não, tem que ter o kit de ferramenta, montar e desmontar móvel. Isso porque é pequenininha, eu não queria falar que ela monta criado mudo, não, gente, é guarda-roupa. Roupa mesmo. É guarda-roupa, gente. Olha aí, ó, vocês aí. Tá vendo, cara? Olha quantas coisas, ainda tinha mais coisa aqui que eu precisava falar, tinha uns podres aqui que eu queria botar aí. Já tem o quê? 2 horas? Já tem 1h30. Jesus, já passou isso tudo? Ó, eu falei que eu ia perder meu direito de fala, fizeram até pergunta no meu lugar, e a gente faz assim. A gente vai fazer um podcast do MVP, tá bom? E isso é importante, acho que toda a conversa que a gente teve aqui, ela é importante, acho que a gente tinha muitos assuntos para poder falar, continuar falando, então, de repente a gente faz uma segunda parte, mas é importante para que a gente veja, assim como foi a ideia inicial da gente começar o podcast falando com os pastores, e a gente não falando literalmente sobre ministério, mas falando sobre as pessoas que estão por detrás desse título pastoral, né? É importante a gente relembrar que somos seres humanos, né? Os pastores são seres humanos, eles são limitados, eles têm, eles têm desafios, têm angústias, têm N coisas que acontecem em meio ao pastorado, as preocupações que eles têm, né? E a pessoa que está em casa, ou a pessoa que nesse momento está em casa, mas a pessoa que está no banco da igreja, que é um membro da igreja, ele precisa se lembrar que aquele homem que tem o chamado para trazer a palavra, para cuidar da igreja, para se preocupar com as necessidades pessoais de cada um, casamento, né, que a gente viu aqui da importância, né? Enfim, essa pessoa é uma pessoa. Ele não é um anjo que desceu do céu para vir cuidar da igreja, ele é uma pessoa. E junto com essa pessoa também tem a sua família, que aí tem o título da esposa do pastor, né, o ministério da esposa do pastor, mas que ela é uma pessoa também, é um ser humano. Ela se magoa porque o marido se magoou, porque o filho foi maltratado. Não é porque o filho toca bateria que ele está condenado, não. Ele tem chance de recuperação. Ele tem chance de recuperação, ele tem direito a se salvar, né? E, às vezes, as pessoas se esquecem disso, desse lado humano do pastor. Ele está sujeito a errar, né? E ele tem e tudo isso envolve também os seus sentimentos, quem ele é. Talvez a gente pode parar para pensar até que se isso não influencia na fé do pastor. Porque muitos pastores perdem a fé. Mesmo estando diante de um pastorado, ele perde a fé por causa das preocupações. E aí hoje a gente olha que a preocupação dele não só é o ministério, mas também é a sua família. Sim. Porque senão ele vai chegar em casa e vai encontrar uma mala lá. Duas. Pode casar com a sua igreja lá e vai. Ué, e o caso da irmã que o pastor chegou na igreja... Não, o pastor estava na igreja pregando, mas, gente, isso aí é história de lá de cima. Aí ele está lá no púlpito pregando, daqui a pouco encosta um caminhão na porta da igreja, com uma mudança. Aí, uma mudança, chegando na igreja, gente, o que está acontecendo? Aí desce a esposa dele do caminhão, com as coisas todas. Não, eu vim morar na igreja, porque em casa, eu quero o marido que tenho na igreja, eu quero em casa, então eu vim morar na igreja com ele. Olha aí, ó. Então, é importante que a gente fale isso, né? A minha esposa, por exemplo, ela por um momento que a gente chegou, que a gente teve ali, meio da pandemia e tal... Por um momento, ela teve que assumir como se fosse a pastora da igreja, né? Ela teve que assumir um papel que não é o papel dela, a gente até falou sobre isso aqui, né? Não é o papel dela,
Mas chegou um determinado momento, tudo bem que cada um, a irmã falou, né, tem um chamado e tal. A minha, ela é muito versátil e Deus tem, eu já falei para ela, a Mariane sabe, né? Eu agora vou falar para todo mundo ouvir, que Deus tem um propósito com ela, né? E se ela permitir que Deus use ela como Ele quer, né, muita coisa vai acontecer. Talvez eu tenha que ficar um pouquinho mais atrás para ela poder assumir a posição que Deus tem para ela. Mas a responsabilidade ministerial não é a responsabilidade dela. Então, hoje, a gente tem tentado, tem lutado, né, eu tenho lutado, para tirar qualquer peso que possa estar sobrando para ela, e ela, assim, no momento de necessidade, não, hoje faltou, eu posso assumir aqui. Não, ela prega, né? Então, ela assume a mensagem, né? A gente tem até dividido mais isso, mas porque ela tem esse chamado. Uma coisa que ela não pode fazer, não tem como eu botar ela para fazer. Ela não pode ir lá assumir para cantar e tocar, mas ela ajuda muito, né? Realmente é o meu braço. Você está falando de presbítero, eu não tenho copastor, né? Graças a Deus está surgindo lá. Mas a gente tenta achar, né, alguém para nos apoiar, mas se a gente não tem fora, graças a Deus, Deus me deu ela com habilidades, dons e capacidades que são realmente ela minha copastora, né? Quem copastoreia comigo é ela. Eu vou consultá-la, eu vou perguntar, o Alexandre não faz isso, mas eu faço. Eu pergunto a ela qual a opinião dela, eu quero saber o que ela pensa, eu quero saber o que ela acha. E tem determinados momentos que eu não tenho mesmo a quem consultar. É ela que vai. Agora ela está fazendo psicanálise agora, então aí, né, a consulta é completa, né? Mas realmente por causa de uma necessidade que às vezes a igreja acaba exigindo. É um momento que às vezes acaba exigindo. E a igreja precisa olhar isso, falar, não, peraí, a esposa do pastor não é não é a Mulher Maravilha, né? Ela é a esposa e ela está acompanhando, mas ela não precisa pregar, talvez ela possa dirigir um culto, talvez ela possa cuidar das crianças, talvez ela pode suprir uma necessidade emergencial, mas ela não é aquela pessoa que vai fazer o papel de pastor, né? Porque o pastor realmente é o pastor. Então, assim, a igreja precisa ter essa consciência. A igreja precisa tratar a esposa do pastor como a diaconisa, né? A líder ministerial, a pessoa que tem aquele chamado, a irmã pelo nome, ela tem, né? E, enfim. Mas você que está em casa aí, acho que deu para você entender, né? Já deu para você entender aí que a esposa do pastor, ela é uma pessoa que carece das suas orações, carece da sua atenção, carece de você, talvez, poupá-la, né, de algo terrível. E o pastor, que é o seu pastor, ele precisa desse auxílio seu também, desse seu cuidado, de também ter sabedoria de se portar. Isso faz parte da vida cristã, né? Faz parte da vida cristã. A gente viu aqui a transformação de Deus na vida da Carla, né? E isso precisa fazer parte da sua vida, irmão. Recebe, gente. Recebe que é de Deus. Precisa, porque se você não mudar, cara, nada vai mudar. Ainda você continua talvez sendo uma pedra de tropeço para a família do pastor, achando que o filho do pastor tem que ser santo, né? Achando que a família do pastor é uma família intocável, é uma família surreal, né? Tem gente que acha que a família do pastor é a família melhor do mundo, né? Porque ele não tem problema, ele não tem dificuldade, ele não passa aperto, ele não tem lutas em casa, ele não tem, às vezes, alguns dilemas, né? E a gente precisa refletir, parar para ver isso. Tá certo? Beleza assim? Obrigado aí, diaconisa Carla. Dani, aí, ó, Daniele. Aí, ó, diaconisa Lia com muito esforço, né? Tamo aí. Que desafio, viu? Posso deixar uma frase? Pode. Final? É muito bom ser esposa de pastor, porque você não pode falar mal do seu marido para o seu pastor. E você não pode falar mal do seu pastor para o seu marido. Aí eu vou falar uma frase também, vou deixar uma frase também. Que antigamente falava-se, né? Por trás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Não é por atrás, não, gente. É do lado. Vamos enxergar nosso papel aí, que a gente é uma ferramenta nesse ministério aí. É verdade. É um apoio. Quer falar alguma coisa também, diaconisa? Pode falar uma frase também, se quiser. Quero não. Ela falou. Foi um desafio. Ela falou a primeira frase de impacto, foi a dela. Foi um desafio. Aí pode chamar ela para outros. Missão dada, missão cumprida. Vamos fazer um só com a diaconisa Lia. Bora.
que quando você se coloca na disposição do Senhor, sabendo que você depende dele para tudo, o Senhor te dá força para você vir participar de uma mesa dessa e resistir bravamente. É verdade. São desafios, né, que a gente tem que enfrentar. Você vê que eu não chorei. Pois é. Você viu? Durante, antes, sim. Aí é outra história, né? Aquele copo ali não é de água, é de lágrimas. Gente, muito obrigado. Eu tenho certeza aí que você curtiu, que você já se situou aí. Curte esse vídeo, compartilhe, né? É importante isso. Se inscreva no canal, né? Já passamos de 1.000 inscritos, glória a Deus por isso, mas queremos chegar aí 1.500, 2.000, e cada vez que você compartilha, nós ganhamos aí, a cada semana nós ganhamos mais pessoas inscritas, e eu tenho ficado muito feliz. Deixa teu comentário aí, o que você achou, né? Os dilemas que você acredita aí que o pastor precisa vencer, que não sejam só também com a esposa, com a família, mas muitos outros. Deixa aí um tema para a gente poder trazer aqui, para poder conversar. Quem sabe a gente não faz um episódio só com filho de pastor. Meu Deus do céu. Eu pensei nisso. Olha aí. A gente quer fazer também um só de baterista, né? Porque eu acho que os bateristas querem se juntar para me bater. Eu tô achando isso. Mas nós vamos fazer outros episódios aí. Venha com a armadura do jeito que você for fazer. Literalmente, isso aí, né? E é importante que você participe, que você compartilhe e também deixe aí um tema para que a gente possa fazer encontros como esse, ganhar outras perspectivas, outra visão, né? E fazer com que a Igreja do Senhor possa avançar. Obrigado a todos, obrigado meninas, obrigado a você que está em casa. Meu amor, Mariane, eu te amo. Beijão. Vamos lá, gente. Que Deus abençoe a todos. Valeu, um abraço. Mas, às vezes, a pessoa não liga para dentro de casa e liga pro carro, mas é uma questão pessoal. Às vezes, todo o dinheiro que eu gastei na minha casa, com reforma, com opção de coisa... Dá para comprar um bom carro. Dá para comprar um carro, mas eu gosto de estar com tudo na minha casa de top de linha. Mas ninguém viu isso. Era como se fosse um lugar assim, muito alto, o ônibus subia e descia, mas vocês deixavam as 2 filhas para trás. Vocês não levavam as meninas. Eu falei assim, para onde que a gente vamos que não vamos levar nossas filhas?